Então tá. Então eu queria agradecer de coração a presença de todos que aqui estão presencialmente, também todos que estão nos acompanhando pela internet, e agradecer especialmente aqui os parlamentares que aqui estão. Com muita honra estamos recebendo aqui o senador Pastore, que é presidente da comissão mista que foi formada para apreciação sobre a transação tributária. Transação tributária é um tema importantíssimo para as empresas brasileiras, é um tema que é bastante importante porque, com tantos altos e baixos ao longo desse tempo todo, desses últimos anos, últimas décadas, empresas e setores tiveram dificuldades. E, muitas vezes, existem situações que o ideal para o Brasil seria resolver aquela situação para que a empresa continuasse vivendo forte, gerando empregos, gerando impostos, desenvolvimento, exportações, tecnologia, inovação. E para o Estado seria bom também ter uma conclusão daquela situação. Enfim, bom para todo mundo, mas não há disposição legal, muitas vezes, que ajude a resolver aquela situação. Então, nós temos aí, ao longo desse tempo todo, refis, que são paliativos, faz parcelamento, aí vem correção, aí vem dificuldades, no final resolve parte, não resolve outra parte. Então, esse é um tema de importância muito grande. E eu fico muito feliz que um tema tão importante que está se discutindo, e para isso foi criada uma comissão provisória, que é a MP 899, esteja, então, em boas mãos. A presidência dessa comissão mista, na mão do senador Pastore, que está aqui ao meu lado direito. Eu queria agradecer muito sua presença aqui. E também, como relator, o deputado Bertaioli, que está aqui à minha esquerda. O senador Pastore é um senador pelo estado do Espírito Santo, e o deputado Bertaioli é um deputado paulista, aqui de Mogi das Cruzes, foi prefeito, foi um grande prefeito lá, e é uma liderança política paulista e brasileira hoje. Também nos acompanha aqui o ex-senador Ferraço, do Espírito Santo, não estou vendo, cadê? O Ferraço está aqui, à esquerda. Temos aqui também o Cristiano Lins, que é procurador-geral adjunto de gestão da dívida ativa da União e Fundo de Garantia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Daniel Saboia, que é procurador da Fazenda Nacional, à esquerda. E o Rogério Campos, que é procurador da Fazenda Nacional, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, que está aqui também ao lado esquerdo. E meus colegas aqui da casa, Ronda, nosso diretor da área jurídica, doutor Paulo Ricardo, e o Teixeira, meu companheiro de diretoria aqui da Fiesp. Também aqui presencialmente, alguns colegas nossos aqui da casa e visitantes. Essa é uma reunião, um encontro técnico para debater tecnicamente e dar sugestões. Não há muito tempo e o tema é muito importante. Então, por isso que eu fico muito agradecido em relação à presença do nosso senador, do nosso presidente da comissão mista e do relator, que se dispuseram a vir a essa reunião para ouvir, enriquecer aí as informações todas e poder fazer o melhor projeto que seja aprovado, que atenda os interesses do Brasil. Não adianta nada a gente ter um tema tão importante e perder a oportunidade de fazer alguma coisa que seja equilibrada, que, de um lado, preserve a seriedade nas transações e, de outro lado, preserve a solução para as empresas do Brasil. Então, eu queria passar a palavra ao presidente da comissão, aqui, ao senador Pastore, e desejar que todos tenham um excelente trabalho aqui. Muito obrigado. Bom, Paulo, antes de mais nada, presidente Paulo, muito obrigado pela chance que dá a MP 899 de vir discutir com tão importantes interlocutores que estão aqui presentes, mas eu queria dizer antes que é um orgulho muito grande estar nessa casa, Geraldo, porque você sabe bem que essa é a casa que eu vivi minha vida inteira. Eu só escutei Federação das Indústrias a vida inteira. Papai começou com o Rafael Nosquese como conselheiro, foi primeiro secretário durante anos do Teobaldo Enigres, vice-presidente do nosso querido Luiz Eulálio e do nosso saudoso
a Mário Amato também vice-presidente. Ele morreu ainda quando era vice-presidente do Mário Amato, e o Mário fez uma homenagem muito linda ao meu pai, fazendo um centro do SESI em Franca. Então eu me sinto aqui, Paulo, presidente, eu me sinto muito honrado de estar nessa casa. Essa casa faz parte de minha vida. E essa casa é uma casa democrática em que os temas mais importantes da nação são discutidos aqui. Nós brigamos já um pouco por causa pelo motivo de incentivos fiscais, mas sempre com muita lealdade, e acabamos encontrando na 160 um motivo que sanou toda aquela guerra fiscal. E eu queria só falar mais uma coisa. Geraldo, muito obrigado por tudo que você sempre tem feito por nossa amizade e pelo carinho que você tem dado pelo setor de cobre e apoio. E muito obrigado a todos. Eu quero passar a palavra ao meu querido relator, que tem feito um trabalho herculeano para entregar em tão pouco tempo amanhã hoje à tarde nós vamos fazer o relatório, né, com um trabalho excepcional, de muito carinho e muito trabalho que também o Ministério da Economia tem feito. O Ministério da Economia tem nos ajudado de maneira importantíssima a que nós conseguimos fazer pela primeira vez um novo momento entre empresário e fisco. Muito obrigado. A palavra de você. Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui na Fiesp. Nós estamos com um trabalho bastante difícil devido ao exíguo tempo que nós temos para apresentar um relatório sobre a medida provisória 899. Ela foi editada no final do ano passado e aí nós viemos com festas, férias, enfim. E agora, na volta dos trabalhos do Congresso, nós temos muito pouco tempo para apresentar. Nós realizamos a semana passada um seminário em Brasília, onde nós ouvimos todos os órgãos públicos envolvidos com esta medida, ouvimos dezenas de entidades, entre elas a CNI, a CNA, para entender do lado do contribuinte qual é a visão desta medida provisória. E o senador Pastore e eu temos, além de ouvir muito, temos estudado, junto com o Ministério da Economia, junto com a Procuradoria, formas de transformar essa lei numa lei verdadeiramente acessível, e que ela não seja uma complicadora na vida das nossas empresas. Diante de dezenas de pedidos que nós recebemos para realizarmos reuniões técnicas como essa, infelizmente a nossa vontade era poder atender e estar no Brasil inteiro, em Porto Alegre, em Recife, como nos foi solicitado. Mas o tempo não nos permite e nós recebemos aqui um convite da Fiesp e que para nós é um convite muito importante. Então abrimos mão de todas as outras discussões para que eu e o senador Pastore pudéssemos estar aqui junto com o presidente Paulo Scaff. Presidente, dinâmico, atuante, que acompanha para e passo os rumos da economia brasileira e tem sempre apresentado propostas para acrescentar, para melhorar as legislações brasileiras. Então, nós não poderíamos deixar de atender esse convite do presidente Paulo Scaff, que para nós nos honra muito, tanto a mim quanto ao senador, estarmos aqui hoje. E viemos acompanhados de duas pessoas importantes, tanto o Rogério quanto o Cristiano, que são aí os escritores dessa legislação. O Rogério pelo Ministério da Economia, falará um pouquinho conosco daqui a pouquinho, e o Cristiano pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O que essa medida traz de importante para todos nós? Primeiro, ela cria um relacionamento entre o contribuinte e o fisco brasileiro. Relacionamento hoje que é inexistente. Hoje, para se conversar com o fisco brasileiro, só através de petições, através de advogados, e mesmo assim os nossos advogados nem atendidos pelos procuradores são. Esse relacionamento não existe. Hoje, o contribuinte que deixa por algum motivo, algum infortúnio da vida, de pagar as suas contribuições, passa a ser visto como um devedor contumaz e a sua relação está aqui a forma de parcelar, quer, não paga, e você está impedido de continuar as suas atividades diante de um registro no CADIM e tantos outros protestos que acabam acontecendo. O que essa medida do ministro Paulo Guedes traz de fundamental? Ela cria um espaço para que o fisco entenda a especificidade de cada contribuinte. Se eu quero que você pague o seu saldo devedor, pague o seu passivo diante do governo brasileiro, eu preciso lhe oferecer condições que você o faça dentro da sua realidade e não dos parâmetros estabelecidos pelo fisco de uma forma distante da realidade do empresário brasileiro.
Uma novidade bastante importante é que o fisco passa a classificar num rating bastante público a categoria de cada débito, da empresa A, B, C, D e E. Que tipo de débito é esse? Qual é essa cobrança que está sendo feita, presidente? É uma cobrança de 1 mês? É uma cobrança de 10 anos? É uma cobrança com patrimônio, sem patrimônio? Enfim, para que os procuradores possam modular a transação, a forma de pagamento, objetivando que a empresa continue funcionando, continue produzindo, continue gerando emprego e possa recolher as suas obrigações de uma maneira absolutamente tranquila em relação ao seu trabalho. Não é mais o objetivo do fisco fechar nenhuma empresa, tirar o patrimônio, receber a qualquer custo. Então, acho que esta é a grande missão desta medida provisória que nós temos como função transformá-la em lei. Um ponto muito importante que eu acho que aqui, presidente Paulo Scaff, nós podemos anunciar. Esta medida provisória contempla todas as dívidas de pequena monta a grandes valores, ela contempla todos os tipos de empresas, de serviços, a indústria, mas não contempla a micro e pequena empresa optante pelo sistema simples de arrecadação de impostos, o que é uma grande injustiça desta medida provisória. Não é possível que 90% das empresas brasileiras, destas quais 80% são aderentes ao Simples, não estejam contempladas nesta medida provisória. Então, o que nós fizemos? Tanto eu quanto o senador Pastore conversamos com o Ministério da Economia, mostramos o equívoco, entendemos que esse equívoco não foi provocado propositalmente, mas sim por uma questão de tecnicidade de escrita legal, e nós conseguimos acordar com o Ministério da Economia a inclusão das empresas optantes pelo Simples. E tivemos que fazer por um outro caminho. O senador Pastore apresentou no Senado Federal um projeto de lei específico, incluindo as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples, na medida provisória 899. E eu, como deputado federal, fiz a mesma coisa na Câmara. Então, esses dois projetos de lei estão caminhando em paralelo com a aprovação da medida provisória. E já existe no Congresso Nacional, senadores e deputados, uma conscientização da importância de aprovar a medida provisória, para que ela não perca a sua vigência agora em março, 25 de março, e, ao mesmo tempo, aprovar os projetos de nossa autoria, estendendo todos os benefícios colocados na legislação às micro e pequenas empresas optantes pelo Simples. Então, eu acho que nós estamos aí cumprindo, presidente Paulo Scaff, uma missão muito importante, que é defender o empreendedorismo brasileiro. Eu acho que foi uma felicidade gigantesca, sem aqui falsa modéstia, ter numa medida provisória 2 empreendedores, 2 políticos oriundos da iniciativa privada, 2 liberais, para relatar esta medida e poder dar a contribuição da visão do contribuinte para com o governo brasileiro. E quero aqui testemunhar que estamos encontrando uma boa vontade gigantesca por parte do Ministério da Economia, por parte do ministro Paulo Guedes e por parte de todos os técnicos que estão nos acompanhando. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade, me coloco inteiramente à disposição, agradeço o presidente Paulo Scaff, agradeço ao nosso presidente da comissão, o senador Pastore, que é um amigo recente, mas de uma intensidade gigantesca pelo trabalho que nós estamos realizando, e eu pediria aos senhores que nós ouvíssemos, então, tanto o Ministério da Economia quanto a Procuradoria-Geral, para que rapidamente eles dessem alguns pontos técnicos dessa medida e depois, presidente Paulo Scaff, se o senhor permitir, abrir aqui para algumas perguntas, algum debate, algumas contribuições. E podem ter certeza que as contribuições oriundas aqui da Fiesp serão tratadas com muito carinho na relatoria desta medida provisória. Muito obrigado, presidente, mais uma vez. Nós podíamos começar com o Cristiano? Você prefere? O Rogério. É melhor, então o Rogério. Não, acho que vou ser bastante breve. Primeiro, agradecer o espaço da Fiesp de novo, agradecer e reconhecer os trabalhos da comissão mista, que tem se debruçado sobre o tema, tem solicitado, demandado estudos técnicos, questionado o porquê, qual a ideia, o que pode ser melhorado, qual a consequência. O que a gente tem explicado, obviamente, o texto do MP contempla várias opções, né, do Poder Executivo, num contexto de lei de responsabilidade fiscal, de lei de diretrizes orçamentárias. Foi bastante trabalhado, obviamente, na parte técnica, para evitar a fragilidade jurídica ou mesmo de mérito. E por isso, obviamente, alguns ajustes podem ser feitos, a gente pode melhorar.
A gente tem tentado contribuir de forma irrestrita, dentro do possível, fornecendo subsídio e internando, né, no Ministério as questões para as áreas técnicas. Mas como o deputado lembrou, assim, o tempo aqui, na verdade, trabalha um pouco contra grandes alterações que podem, obviamente, fazer a gente perder. Eu acho que é a grande oportunidade de ter, finalmente, a regulamentação seja um marco legal da transação. Eu acho que qualquer projeto já é melhor do que nenhum projeto, que é o que a gente tem hoje. O projeto, assim, foi bastante amadurecido no âmbito do Ministério da Economia. Ali fora me perguntaram qual é a posição do governo em relação à proposta. É uma medida provisória, né? É um encaminhamento do Executivo, acho que de forma mais literal, no sentido de que apoia, não só apoia, como pretende e é o que quer. O que o Ministério da Economia tem pretendido, obviamente, é isso, é facilitar a vida das empresas, desburocratizar, melhorar doing business, melhorar o ambiente de negócios, atrair investimento internacional. Com o sistema tributário complexo que a gente tem, com a ausência de qualquer mecanismo para solucionar esses conflitos, a gente não sai do lugar. A gente não, por mais maravilhosa que seja uma reforma tributária, e não vou falar da reforma A, B, C, do governo, da Câmara, do Senado, há várias. Por melhor que seja a reforma tributária, a gente vai ter que lidar pelo menos 20 anos com o sistema tributário atual. A gente tem um passivo tributário que, se a gente não resolver, a gente não permite um ambiente de negócio para refundar o sistema tributário. O Paulo Guedes tem dito que é o primeiro passo para uma reforma tributária. Independente da qual seja, sem um ambiente de convergência entre fisco e contribuinte, de espaço, a gente não consegue construir absolutamente nada. A gente precisa refundar o sistema tributário. E a gente não consegue fazer isso com 2,4 trilhões em estoque da dívida ativa e sendo cobrado com uma única opção: protesto, CADIM, parcelamento 60 vezes ou um refis esporádico a cada 60 meses ou a cada 3 anos, que não atende o contribuinte que precisa de benefícios maiores, porque, como ele é um benefício linear, ele dá mais benefício, eventualmente, para quem não precisa. Empresas com ampla capacidade de pagamento se apropriam do benefício fiscal, e empresas que precisariam de mais benefício para sair daquela situação de dificuldade, voltar a empreender, voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda, essas empresas não são atendidas pelo refis. Veja que, na verdade, essa medida provisória traz benefícios muito maiores para aqueles que precisam do que todos os outros refis, inclusive permitindo avançar sobre o principal. Isso nunca aconteceu. O prazo é dos mais alargados para EPP, ME, quase da história de todos os refis, é quase o dobro do parcelamento ordinário, e prevê, na verdade, algo que é muito importante, que é outras soluções que não é mera discussão de pagar e receber, porque o sistema tributário é muito complexo, e a relação tributária entre fisco e contribuinte não se resume a pagar e receber. Então, a gente tem várias outras modalidades de transação, que envolvem moratória, diferimento, garantia, substituição de garantia. Recentemente, a gente permitiu a alienação de ativos imobiliários, dando baixa de todas as restrições para que a empresa vendesse a valor de mercado, e, obviamente, sem uma pendência, ela jamais venderia, e pagasse. Veja que maravilha, ela podia pagar, ela tinha patrimônio, mas ela não conseguia pagar, porque o bem é indisponível, ou seja, o sistema tributário leva a isso. E, obviamente, a gente tentou atender todos os segmentos. Quem não pode pagar e não paga, quem pode pagar, mas, obviamente, a gente entende questões de fluxo de caixa, capacidade de pagamento, que, né, é um pouco além da realidade dura da lei, e a gente tende a atender, inclusive, aquele que é o devedor contumaz. E a ideia da MP é separar mesmo. A gente tem tentado, ao longo do tempo de propostas, separar aquele que deve porque não pode pagar, aquele que deve momentaneamente porque é uma contingência e entre escolher pagar salário e pagar tributo, a escolha é pagar o salário para que a empresa não pare, e aquele que usa o sistema tributário complexo para se esconder, quebrar a concorrência, praticar a concorrência desleal, praticar preços predatórios, eliminando a concorrência e aí depois abusando e esperando o refis para pagar com benefício fiscal. Esses não vão ser contemplados. Esse é o que não está na MP. Todos os outros estão sendo atendidos de forma personalizada, humanizada. Agora, em relação ao simples, o Ministério da Economia entende a necessidade do tratamento especial e adequado, tanto que assim o fez, que na legislação, quanto possível juridicamente, previu lá que os descontos são maiores e o prazo é maior,
mas havia, na verdade, um óbice jurídico e não de mérito, que era a necessidade de lei complementar para tratar do Simples Nacional. E aí coincidiu com a demanda do parlamento e prontamente a gente internalizou a questão e concluímos que, obviamente, não haveria óbice, muito pelo contrário, é até uma questão de constitucionalidade, né? A Constituição tem um comando expresso para tratamento especial e diferenciado PPP-ME. A gente só não poderia fazê-lo por medida provisória. Mas a ideia da MP é, de fato, romper os paradigmas e, obviamente, ter essa flexibilidade para dar um tratamento adequado para o contribuinte. Acho que a gente teve a sorte de ter uma comissão que compreendeu a importância da matéria, como empresários que foram liberais, compreendem a necessidade da gente mudar o estado de coisas, porque a gente não chega a lugar nenhum. 2,4 trilhões em dívida ativa inscrita. Então, a gente tem lá um capítulo que cuida só disso, da dívida ativa inscrita, que são 2,4 trilhões, quase um orçamento da União. A gente tem R$1 trilhão em litígio administrativo. Além desse 2,4, 1 trilhão, 400 bilhões na DRJ, 600 bilhões no CARF. R$1 trilhão, contribuinte discutindo com o fisco e o fisco discutindo com o contribuinte, os dois, obviamente, o bom contribuinte e o fisco quer receber, perdendo. É o perde-perde. Eu acho que ficou bem sintetizada nas palavras do presidente Scaff, que o cenário atual é um cenário de perde-perde. A gente não tem flexibilidade, os procuradores, a Receita não tem outra alternativa, né, o princípio da legalidade estrita, então a gente construiu a possibilidade das soluções. O modelo também, obviamente, tenta romper com a lógica do refis, não impedindo o parlamento que assim o faça quando pretender, não impedindo que a transação no contencioso se faça como já foi feita na CSL Banco, ou a gente teve em algumas questões pontuais que atendiam alguns outros segmentos, mas me parece que essa complexidade que a gente tem hoje não permite amarras para a gente pré-definir na legislação o que é relevante conflito, ou senão a cada tentativa de modular, você vai excluindo contribuintes, ou seja, o modelo tem que ser fluido na base da confiança, segurança jurídica e boa-fé. É isso que pauta a medida provisória. Então, assim, muito brevemente, é isso. A gente, na verdade, aí, enquanto Ministério, falando até por uma outra área, a gente tem uma preocupação muito grande com a não aprovação da medida, ou seja, aí deixando de falar que melhoramento de negócios, melhora o país, vai fazer o país ajudar o Brasil a crescer. A não aprovação da medida provisória tem um impacto fiscal negativo substancial. A gente tem um orçamento com déficit aprovado, acho que de 120 bilhões, o ano passado eram 140 bilhões, a gente fez só 79 bilhões de déficit, conseguimos, né, usar só um pedaço do cheque especial e não todo ele. Agora, o ponto é que a medida provisória entrou na mensagem da lei orçamentária, há uma previsão de receita de 6 bilhões de reais em razão dela, e ela caducando, no dia seguinte a gente tem um contingenciamento de 6 bilhões num orçamento impositivo, primeiro ano de orçamento positivo, que a gente tem 2% das receitas da União que podem ser alocadas de forma discricionária, que é onde pode se dar o contingenciamento. Então, também, e aí, obviamente, não é uma pressão, nada, é só um alerta mostrando a importância que, na verdade, a ideia dessa medida provisória, a gente fez uma estimativa muito conservadora, a gente acha que a gente pode, com um estoque de 2,4 trilhões, um contencioso de 1 trilhão de reais, a gente pode até deixar de fazer déficits e ainda retomar o crescimento de forma muito mais rápida, né? Concedendo CNDs para empresas, ou seja, a transação permite que se conceda uma CND para quem tem dívida inscrita, não tem dívida inscrita, está a garantia parcial, ou seja, o impacto para a economia positivo é gigantesco com ela, mas pode ser muito danoso caso caduque. Eu acho que e o deputado tem sempre alertado isso e reconhecido a importância da gente ter um marco legal e sem prejuízo de ir avançando. Acho que vou passar para o Cristiano, ele vai dar uma apresentação mais pontual de cada um dos temas e a ideia é deixar aberto para a gente dialogar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite feito pela comissão, pelo senador Luiz Pastore, pelo deputado Marco Bertaioli, e agradeço também a receptividade aqui da casa, o presidente Luiz Scaff aqui. Eu agradeço bastante aqui a nossa participação aqui no evento, doutor Ronda, doutor Paulo Ricardo,
demais componentes e aqui presentes aqui no auditório. Bem, a minha ideia aqui hoje é passar rapidamente um panorama geral sobre a medida provisória, então, dizer as linhas gerais dela, né, e depois abrir para participação e colaboração dos senhores que estão aqui presentes, né? Então, não vou me alongar muito, né? Vou fazer uma exposição bem breve, semelhante à que fizemos semana passada lá em Brasília, na audiência pública da comissão. Bem, qual é o cenário que tínhamos lá antes de 16 de outubro de 2019? Era um cenário em que o relacionamento entre o contribuinte e a administração tributária era marcado pelo conflito. Não que o contribuinte goste de litigar, não que o fisco goste de criar conflito, porque o sistema, toda a estruturação do sistema era assim disposta. O contribuinte, no seu relacionamento com o fisco, somente recebia intimações para pagar ou parcelar, para impugnar uma auto-infração, para recorrer. Todo o sistema estava estruturado sob a lógica do litígio. Não existia um espaço normativo em que houvesse uma estruturação para que as partes sentassem e tentassem buscar uma solução consensual para aquele conflito ali que surgiu. Então, no seu dia a dia, o contribuinte terminava caindo em diversas situações de conflito, seja pela complexidade tributária, o contribuinte adotava uma interpretação e terminava depois recebendo uma autuação fiscal. Ou então, muitas vezes, o contribuinte tinha uma situação de crise econômica e não tinha como marcar com seus tributos para poder exercer suas atividades. Então, isso acontece no dia a dia e o nosso ordenamento não tinha uma previsão, um instrumento, uma ferramenta que viabilizasse uma construção de uma solução entre o contribuinte e o fisco. Era todo pautado pela lógica do litígio. Então, o que é que a gente propõe com o MP? Lá em 16 de outubro, vem a medida provisória regulamentando o artigo 171 do CTN e a gente propõe um novo cenário. Um cenário em que exista, de uma forma institucional, um espaço de negociação entre o contribuinte e a administração. Então, a medida provisória vem e ela vem fundada em dois grandes eixos. O primeiro eixo da medida provisória ele objetiva tratar os casos em que o contribuinte se viu envolto em um conflito por conta da complexidade tributária. São os casos em que a nossa legislação realmente ela induz a isso. É uma legislação muito complexa, é um excesso normativo, são muitas leis, muitas vezes com palavras que geram dúvida, até mesmo dentro do próprio fisco, existem interpretações diferentes daquela mesma norma. Quanto mais o contribuinte, por mais bem assessorado que ele seja, ele vai terminar adotando a interpretação que não vai coincidir com a interpretação do fisco. Então, isso vai gerar uma auto-infração, fruto da complexidade do nosso sistema. Então, esse é o primeiro grande eixo da medida provisória. E nesse eixo, tratando a complexidade, se aplica a todo e qualquer contribuinte que se envolva numa situação de complexidade tributária, que gerou uma controvérsia relevante, disseminada. Isso é passível de ser aplicado a todo e qualquer contribuinte, não há restrição nenhuma. Então, esse é o primeiro grande eixo da medida provisória, que a gente chama na medida provisória um capítulo próprio, que é a transação do contencioso. A gente chama contencioso porque é um nome mais técnico do procedimento, mas ele é justamente para isso. Ele tratar os casos em que houve uma auto-infração, houve um decorrente de uma interpretação que o contribuinte adotou, que foi divergente da do fisco, então há um espaço para ser tratado dentro desse grande eixo. O outro eixo, o objetivo é tratar as situações em que a empresa passa por uma crise econômica. A empresa está sem condições de pagar aquele seu passivo fiscal. Então, existe todo um outro capítulo que está estruturando uma possibilidade de uma negociação para os casos em que há essa crise econômica. O contribuinte evidenciando que não consegue pagar o seu passivo, a medida provisória autoriza que ele sente com a PGFN, e que encontre com a administração também uma solução para esse passivo. Ele consegue equacionar. Na medida provisória, a gente chamou isso de créditos de difícil recuperação irrecuperáveis. Então, mas isso nada mais é do que o passivo de uma empresa que está sem condições de pagar ele na sua integralidade ou no prazo de 60 meses. Os instrumentos ordinários não permitem que a empresa faça o equacionamento do seu passivo. Então, esse é o segundo, o grande eixo da medida provisória. Nesse caso, existe também um ponto interessante para se esclarecer. No âmbito da dívida ativa, que é o nome desse outro eixo, o primeiro é transação no contencioso, o segundo é transação na cobrança da dívida. Nesse segundo eixo, ele também se aplica a todo e qualquer contribuinte. Todo contribuinte que estiver passando por uma situação dessa e precisar pedir uma moratória, pedir uma certidão, uma substituição de garantia, é possível fazer isso nos termos da MP. A restrição que existe é apenas para a concessão de descontos. Para descontos, é necessário fazer toda uma demonstração de que o contribuinte não possui a capacidade financeira para pagar todo aquele passivo. Então, esse é um requisito que a MP exige. Mas
Isso não exclui outros tipos de acordo. Acordo que verse sobre uma CND, que verse sobre uma garantia, que verse sobre um pedido de moratória, de um alongamento de prazo. Isso se aplica a qualquer contribuinte. A restrição é unicamente na parte dos descontos, por conta dessa necessidade de comprovar a ausência de capacidade de pagamento. Tá? Então, essa é a restrição. Não é que a medida provisória só se aplique para esse conjunto. Não, esse conjunto ele é parte do universo de aplicação da medida provisória. A medida provisória é ampla, nos seus dois grandes eixos, se aplica a todo e qualquer contribuinte com alguns requisitos diferenciados. Um ponto que o deputado Marco Bertaioli já colocou aqui, que foi bastante criticado, a PGFN e o Ministério da Economia, em razão da exclusão do Simples Nacional, mas isso foi já superado, se chegou ao entendimento, o deputado e o senador Pastor já apresentaram os projetos que devem tramitar conjuntamente e esse ponto ser solucionado, que foi um ponto bastante criticado. Bem, essas são as linhas gerais da medida provisória. Eu acho que a gente pode agora passar para receber as colaborações e contribuições, e agradecendo aqui a atenção de todos. Obrigado. Se o presidente me permite, só uma colaboração com o Cristiano também. As multas qualificadas estavam isentas, fora do processo da MP 899. As multas qualificadas são aquelas por interpretação do fisco, onde houve a intenção de burlar. Mas, como o próprio nome diz, ela é interpretativa. E isso acaba gerando um contencioso tremendo dentro da Procuradoria, porque a multa foi aplicada com 150% no valor, baseado no que existia ali um dolo, existia uma má-fé. E, na verdade, isso precisa ser provado, pois é interpretativo. Nós estamos incluindo também essas multas no processo da 899 para que ela possa ser transacionada. Só para completar aqui, Cristiano. Obrigado. Muito bem. Ronda, você vai falar? Bom dia, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o presidente Pastor da comissão, o deputado Marco, o Cristiano, o Rogério, Paulo Ricardo, demais integrantes aí da nossa mesa. Primeiro que a transação tributária sempre foi uma bandeira que a Casa, o presidente Paulo Scarpa sempre defendeu sobre meios alternativos de solução de conflitos. Tanto é que nós temos aqui na Casa uma Câmara de Mediação e Arbitragem importantíssima da Fiesp-Ciesp para assuntos civis. Os assuntos tributários sempre foram um tabu, nunca tivemos uma alternativa de solução e um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a morosidade do sistema tributário no contencioso administrativo e muito mais no contencioso judicial e hoje com um custo muito grande. Então, a medida provisória é um marco muito interessante de regulamentação do Código Tributário Nacional, do artigo 171, em que permite a discussão de uma possibilidade de introdução da transação tributária. Temos algumas sugestões, eu já passei isso também para o Cristiano e o relator deputado Marco, de aperfeiçoamento da medida provisória. Para nós, o mais importante é que nós devemos fazer um esforço concentrado, ajudar a comissão mista a termos a aprovação e não perdermos a medida provisória por decurso do prazo da sua vigência. Esse é o primeiro grande ponto, essa é a primeira grande bandeira. O segundo ponto que eu acho que devemos atentar é que ela não deve esgotar todos os assuntos, mas deve ser um grande indicativo de assuntos a serem tratados. Eu acho que a iniciativa da Procuradoria foi muito feliz nesse sentido. A nossa sugestão é de alguns pontos talvez mereçam ser considerados. Por exemplo, o deputado colocou essa questão do rating, de contribuintes. É uma discussão que nós sempre colocamos que poderia dar critérios objetivos a algumas facilitações em termos da empresa que estejam dentro do compliance. Nós criamos no Brasil normas muito para devedores e para maus contribuintes. Então, mau contribuinte, uma má conduta, leva a uma legislação que impõe multa qualificada, que impõe a obrigação acessória, mas cujo custo sempre é imputado à empresa boa contribuinte, aquela pagadora de tributo, que ela tem que fazer adequação. Ora, mas então esta empresa, qual é o benefício que tem? Então, no Brasil nunca se pensou nisso. Eu acho que até o nome da medida provisória, o contribuinte legal, leva a essa questão de a gente então criar regras que aquela empresa que não esteja no bom compliance queira estar no bom compliance. Portanto, se ela estiver dentro de um rate maior, ela pode ter
um benefício melhor. E esse benefício, ele fica uniformizado. Nós estamos até conversando, deputado Marco, né, sobre essa questão da jurisprudência de como fazermos para dar o desconto para aquela empresa. Ora, a mesma empresa que estiver na mesma situação deve ter condição de ter o mesmo desconto. Isso vai se dar pela classificação dentro desse rating. É um critério mais objetivo que tiraria a subjetividade. A outra questão que colocamos aí depois no documento, deputado, vamos deixar esse documento com o senhor, é criar a forma de liquidação, não só com o pagamento em dinheiro, mas com meios alternativos de pagamento. Explico, com precatórios, com créditos, com prejuízos fiscais, com bases negativas, que é uma forma também de liquidar um pouco desse ativo que já fica também dentro dos ativos e balanço das companhias. E isso pode ser facilitado através desse rating, né? Então, é uma sugestão que nós colocamos. Uma sugestão que foi já aceita e já o deputado Marco colocou é a questão do Simples Nacional, que não víamos também sentido do Simples ficar fora dessa discussão. Aí um ponto pontual, deputado Marco Cristiano, é uma redacional. A redação, quando ela fala sobre faz a transação, então eu faço eu renuncio ao meu processo administrativo, ao meu processo judicial, né? A renúncia tem dois efeitos, né? A renúncia ela coloca para o período passado e também para períodos futuros, sobre questões futuras. Ora, eu não posso renunciar sobre uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer ainda. Então, eu posso renunciar sobre aquilo que já aconteceu, né? Sobre a matéria que eu estou transacionando. Mas eu não posso fazer o compromisso sobre alguma coisa que eu nem sei o que pode acontecer, né, lá para frente. Então, essa expressão futuros, que consta em 2 artigos da norma, nós estamos pedindo a melhor... É o artigo 4º, se não me engano, é o artigo 4º, inciso 4º e 14, parágrafo 2º 1, que tenha um futuro que ela seja retirada. E a questão da renúncia, que está no texto, ela implica a renúncia. Se eu for renunciar a um processo que está inscrito em dívida ativa, ele renuncia e aí você tem a sucumbência integral, né, da Procuradoria. Não sei se isso foi... Não tem. Não. Na verdade, isso é um ponto importante, porque então, o texto previa lá que os descontos se diam sobre todos os acréscimos. Como a dívida ativa da União, a sucumbência tem um tratamento específico que é de encargo legal, portanto, acréscimo, ele estava incluído sim. E esse foi o encaminhamento do Ministério da Economia. Como o texto ensejou alguma discussão, a gente até recomendou que isso ficasse claro no PLV, que inclui, quando se diz encargo, leia-se juros, multa e encargos legais, honorários comerciais, todos têm que ter no mínimo o mesmo desconto. Você não pode falar, não, vou dar mais aqui e deixar mais para o advogado público. Ótimo. Isso não vai acontecer em absoluto e vai ficar até textualizado, verbalizado. Era a posição do Ministério da Economia, parece, como houve dúvida, então parece que não foi claro, é um ajuste de redação e foi até recomendado que se acolhesse algumas emendas nesse sentido. E isso vai constar, mas nunca foi a ideia não constar honorários, muito pelo contrário, não se fez distinção nenhuma para que tudo ficasse dentro. Ótimo. Mas aí o que a gente vai fazer é descrever cada um. O problema é que depois surge um outro acréscimo, Deus sabe, né, o que vai acontecer no futuro. Aí vão falar, mas os juros extra 2 não tá, porque a lei falou em juros. E essa foi a nossa preocupação do encaminhamento. Mas se assim entendem que é mais adequado descrever cada um dos encargos que existem para dizer que todos estão lá dentro, acho que não é um problema de redação que vai ser acolhido. Ótimo. Não, eu agradeço, Rogério Cristiano, por essa adequação, porque a redação realmente me levava nessa dúvida, porque como o termo era renúncia, quando fazia o termo da renúncia dentro do processo judicial, então eu sucumbia. Então ele não ficava claro que eu estava dentro do desconto. Mas está ótimo, eu agradeço a explicação, mas de qualquer forma está nas nossas considerações também. E aí, finalmente, eu acho que um dos pontos que a gente talvez não possa deixar de passar, nós tivemos aí uma renegociação dos produtores rurais e que já teve uma medida provisória que acertou uma parcela da questão das dívidas rurais, deixou de fora. Nós tivemos já uma lei aprovada para isso, né? E aí seria, talvez, nesse caso, ter a isonomia dos débitos rurais entre PGFN e PGU. Também eu acho que seria uma forma também da gente fazer
uma adequação em relação à redação da norma anterior que tratou da dívida dos produtores rurais. Depois eu deixo um material sobre esse ponto aqui com vocês. Mas os pontos principais em linhas eram estes, que eu acho que merece uma reflexão, principalmente essa possibilidade, deputado e senador, de a gente fazer essa jurisprudência através desse rating, para tirar essa discricionariedade. Por que o senhor tem desconto de 60%, ele vai ter um desconto menor de 50%? Se a empresa está igual, tem o mesmo rating, tem que ter o mesmo desconto, tem que ter o mesmo tratamento, tem que ter a mesma questão de isonomia, que é o que propõe o texto, né, sobre essa questão da isonomia, e melhorar o ambiente de negócios, né? Então, eu acho que talvez essa forma seja o ideal. Talvez não dê para escrever toda ela aqui, mas talvez um artigo que possibilite, numa norma específica, fazer esse rating, como a gente estava discutindo. Tem uma outra norma com devedor contumaz, que talvez a gente possa fazer essa melhor... Veja, são duas questões, só para deixar bem claro. Hoje já é assim o regramento. Todos os contribuintes terão o mesmo desconto que estiverem na mesma... Até porque a transação é por adesão, como regra. No contencioso, exclusivamente por adesão. Nos processos de pequeno valor, exclusivamente por adesão. E aí independe de rating, porque aqui a gente vai atribuir maiores descontos, maiores benefícios para quem deve pouco, porque o custo do processo quase consome todo o crédito. Então você pode dar um benefício maior para ter uma despesa menor, e a gente consegue atender a LRF. Então, assim, a única hipótese de se tratar alguém de forma... específica é na transação individual na cobrança da dívida. Em relação a ela, a lei já prevê expressamente que todos os termos devem ser publicizados e todos os contribuintes na mesma situação terão direito ao mesmo desconto. Isso é diferente de cadastro fiscal positivo, que é norma indutora de comportamento, assim como essa também é uma norma indutora de comportamento. Assim, eu não dou desconto para alguém porque paga o tributo em dia. Pagar tributo é obrigação, é a regra. A gente entende que deve ser a regra. O que a MP tenta, obviamente, tratar é de quem não pôde pagar, não consegue pagar, e todos que estiverem na mesma classificação de capacidade de pagamento vão poder aderir, ou seja, é adesão, ou seja, o edital traz todos os possíveis beneficiários, e isso é público, os critérios são públicos. Então, assim, é bom destacar, porque às vezes assim, outras iniciativas que são igualmente boas, como o cadastro fiscal positivo, que eu acho que talvez mereça um PL para regulamentar, ainda que eu entenda que seja possível avançar muito por ato administrativo infralegal, já no cadastro positivo, com a própria MP, mas assim, não existe a possibilidade de dois contribuintes terem descontos diferenciados estando na mesma situação. Isso não existe em hipótese alguma, e a legislação é bastante clara em relação a isso. A isonomia tributária é um princípio muito caro para o Ministério da Economia, até porque é muito caro para o mercado e para o setor produtivo. Se eu der um benefício maior para A e der um menor para B, estando ambos na mesma situação, eu acabo com a concorrência, acabo com o livre mercado. A gente está tratando de um Estado não intervencionista na economia, muito pelo contrário. A gente está sob a égide de um Estado liberal. Então, assim, talvez são iniciativas um pouco distintas, que quando colocadas no mesmo contexto, podem causar alguma confusão. Então, concordo que o bom contribuinte tem que ter tratamento adequado. A MP já direciona para isso. Mesmo podendo pagar, já há possibilidade, algumas questões do Ronda, meios alternativos de pagamento, estão lá, o inciso 2, se eu não me engano, do artigo 4º, que prevê lá as modalidades. O inciso 1 fala em desconto, o 2 fala em formas de pagamento. Eu não posso receber um imóvel como forma? Já existe a dação, mas eu não posso receber uma dação diferenciada? Posso. Está escrito lá formas, meios de pagamento. Ou seja, às vezes é uma questão de maturação até do texto, que é disruptivo mesmo em algumas passagens, e que depende, obviamente, a regulamentação. A gente pretendeu já lançar a regulamentação muito cedo em relação à dívida ativa, para as pessoas compreenderem o que se tratava, qual era a intenção, né? Até para romper, porque a relação fisco-contribuinte não é fácil, né? O fisco exige, o contribuinte é obrigado, e às vezes o fisco tem também que mostrar qual é a real intenção. Eu não quero arrecadar mais, eu não estou aqui pedindo para você declarar agora, dizendo que não vai incidir para eu cobrar ali na frente, né? Tinha aquela história de, vamos pedir para atualizar o valor do imóvel, falar que não tem problema, para depois cobrar. A gente trabalha com esses mitos na nossa cabeça, porque a relação é essa. Chama imposto porque é imposto. Né? Assim, se não precisasse pagar, eu não pagaria também. Então, assim, mas a gente tem que desmistificar um pouco isso. Se a gente ficar procurando, às vezes, olha,
a gente não sai do lugar. A gente precisa mudar a relação e a norma é disruptiva. O que precisa, às vezes, é até, com essa cabeça, ser feita a leitura. Então, várias sugestões estão contempladas no texto. E ontem a gente viu isso também na associação comercial. Olha, porque o pequeno precisa ser tratado. Tem um dispositivo específico para isso. O deputado muito sensível às pequenas e microempresas tem demandado, olha, vamos deixar muito claro o que é melhor para o pequeno e para o microempreendedor. Então, assim, e a diferença ali de renúncia, a gente tem que entender que a gente está falando de transação, coisa julgada material pelo Código de Processo Civil. É uma relação de concessões mútuas. A administração abre mão de parte. Ou seja, se a gente não entender isso, que a administração tem que abrir mão e o contribuinte tem que abrir mão, não é transação. É toda outra coisa que a gente viveu e nos trouxe esse estado de coisas. Esse estado de coisas não levou a lugar nenhum, muito pelo contrário. Levou a esse caos que é a relação. Então, assim, a gente pode melhorar como a questão dos honorários, para ficar muito caro, que não é só juros. Houve uma divergência na Câmara se os juros incluía a correção monetária. Selic e juros composto, com correção monetária. Quer que deixe claro que é juros e correção? Muito que bem. Não é um problema. O problema é que eu digo. E aí, conhecendo o hábito do cachimbo, entorta a boca. Se no futuro inventarem um outro acréscimo legal, e isso tudo é acréscimo legal, há quem vá defender que não pode haver o benefício em relação a ele. Todas as palavras no texto decorrem de opções. Então, em relação à renúncia, é isso, é transação. É transação, é conformidade. Ele tinha pedido. Lá pediu primeiro. Presidente Scaff, bom dia. Parabéns pelo evento. O encontro é extremamente importante, tratando de um tema tão historicamente problemático para a indústria, para o comércio, para o serviço, para o Brasil e para a insegurança jurídica que nós sempre estivemos vivendo. Então, o projeto do Ministério e agora o tratamento no Senado e na Câmara, eu creio que vão tirar um pouco dessa dúvida com relação à gestão das empresas aqui no Brasil. Eu tenho dois assuntos que eu gostaria de ter esclarecimento. Uma, agora foi mencionada, que é a questão da definição da forma de ajustar essas dívidas, ou seja, que tipo de juros vai ser, né? Isso eu tenho a impressão que tem que ficar bem claro já nessa legislação, para não ficar aberto para depois, seja por processo infralegal ou qualquer outra iniciativa, esse juros seja colocado num patamar que pode prejudicar toda a ideia da negociação. O segundo assunto, eu não ouvi falar, mas nós temos ouvido, eu participo aqui da comissão do Conselho Superior de Economia e do Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu tenho ouvido muito essa questão do crime administrativo, em que o empresário, por dever impostos, pode ser preso. E nessa medida, esse assunto não está muito claro. Quer dizer, existe crime ou não existe crime pelo fato da dívida? Seja ela legal, seja ela por medida de ação fiscal. Eu creio que esse assunto da situação do contribuinte deveria ser esclarecida a ponto de definir claramente essa responsabilidade do empresário. Mas não pode ficar com uma espada em cima da cabeça de que, não, porque deve. Tá. Aí depois vem no mercado que a gente ouve, pequena e média empresa sofre o máximo da fiscalização, e as grandes empresas e os bancos, principalmente, têm dívidas astronômicas na área de trabalhista e coisas do estilo, e não acontece nada. Até porque o Ronda é especialista também na área tributária, foi presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB, eu estive em algumas reuniões lá também. É um tema que tem que estar claro, a questão da responsabilidade do empresário e a questão dos juros. Eu creio que o mais importante é criar um esquema de segurança jurídica. Isso foi colocado pelo Ministério da Economia, tem sido falado pelo próprio ministro. Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito complicado.
essas negociações todas que envolvem o Ministério Público, o Senado, Câmara, etc. E eu gostaria de ter um esclarecimento de um outro assunto que sempre foi tratado em reuniões sobre esse tema, que existe dentro da Constituição. Eu não sou advogado, sou administrador de empresa, mas eu tenho a informação de que na Constituição existe a previsão de um conselho de relações para esses assuntos fiscais entre o empresário e o governo. Isso está dentro desse contexto ou não? E vai ter um conselho para poder harmonizar essas decisões? E eu não vi uma outra coisa que eu não ouvi de vocês, é o seguinte: quantas empresas estão nessa relação, quantos milhões, e quantos milhões de processos estão no judiciário? Muito obrigado. Ouvi 2, 3, já ele fala de uma vez. A sua demanda também. Mas se qualifica, pelo menos, para a gente saber. Me chamo Luiz Cláudio Alemande, faço parte do grupo de estudos tributários da Casa, da Fiesp, presidente, na presidência do Dr. Ronda, cumprimentando o nosso senador Luiz Pastore, sou do Estado do Espírito Santo, meu eterno senador Ricardo Ferraz, na pessoa de quem cumprimento todos da mesa. A minha preocupação é uma preocupação sobre a questão que envolve prescrição e decadência. E aqui, doutor Cristiano, eu chamo a atenção. Nós temos visto muitos desse estoque com prescrição e decadência, em especial com as súmulas do Superior Tribunal de Justiça e dos processos repetitivos, principalmente os últimos. E eu não vi nenhum movimento nesse sentido. Eu poderia até verificar aqui na portaria que regulamentou a MP, a 11.956, que há aqui um espaço no artigo 18, no inciso 7, que fala: para os fins de dispostos nessa portaria, serão observados isolado ou cumulativamente os seguintes parâmetros para aceitação da transação individual ou por adesão: o tempo de suspensão de exigibilidade por decisão judicial. E aí para. Só que se eu for fazer um estudo dentro dessa portaria e dentro da portaria que trata da atuação dos procuradores no contencioso, a 502 de 2016, eu traria aqui a possibilidade, com base no artigo 2º, incisos 5 e 6, artigo 2A, inciso 1 e 2, que trata exatamente do repetitivo, da súmula, da repercussão geral no Supremo, e principalmente por força desse artigo 23 e 5 e 24, incisos 1, 2 e 4 da portaria 11.956, que são os débitos irrecuperáveis, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Muitos desses créditos já ajuizados com execução estão prescritos ou já decaíram, por conta dessas 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça e por conta de 3 repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Importante fazer o marco temporal. Não se vai fazer aqui marco temporal em matérias que já tem citação válida ou que foi feito um refis, mas antes de se fazer a transação, fazer a observação disso, porque não dá para fazer uma transação em créditos que não existem mais. Nós temos empresários que estão realmente com dificuldade de operar, de empreender, porque estão sem certidão ou estão com o protesto, e esse protesto foi um desastre para as empresas, porque tira o fluxo de caixa, e eles vão fazer a transação porque é o único meio que eles têm de tentar resolver o seu problema, mas sabendo que o crédito está prescrito. E aí tem a renúncia para o futuro, para o passado, e por aí vai, doutor Ronda. Então, isso, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de inserir nessa MP, porque, pelo que existe dentro da portaria, a que regulamenta, e a portaria que regulamenta a atuação dos procuradores, já há mecanismos de se fazer isso. Mas seria importante colocar essa observação prévia, uma análise prévia, dentro da MP, porque transacionar o que está prescrito, o que já decaiu, não é justo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Se me permite esclarecer, depois a gente passa para o Rogério
seguinte, não é objetivo nosso, de forma alguma, que se transacione um crédito indevido. A gente parte da premissa na transação de que o crédito é regular. O crédito que está irregular, que foi atingido por prestação de decadência, eles serão baixados pela PGFN. A PGFN pretende até baixar de ofício a maior parte desses créditos. A Procuradoria tem o dever legal de dar baixa desses obrigação créditos. nossa. Isso é obrigação nossa. O controle de legalidade está na nossa lei orgânica. O Procurador da Fazenda ele é o tutor do crédito. A PGFN não cria nenhum crédito. A gente tem em dívida ativa mais de 16 milhões de dívidas em cobrança. Nenhuma delas a PGFN criou. A PGFN recebeu de algum órgão. E é nossa obrigação legal zelar pela legalidade do processo que gerou essa dívida. E se tiver algum fato que interfira nessa vida do crédito, é também a nossa obrigação reconhecer de ofício e baixá-los. Então, a gente parte da premissa que na transação a gente vai estar tratando de créditos rígidos, créditos que não tenham nenhuma mácula de algum vício de ilegalidade, nada disso. Se tiver algum vício, a gente resolve esse vício, depura o crédito. Mas é possível apontar antes da transação, de sim, se fechar, trazendo e fazendo marco temporal? Sim, é possível. E isso, claro, isso a gente consegue fazer, a gente não precisa. Isso acho que é uma coisa. As normas hoje vigentes já determinam que assim a PGFN faça. O julgado do STJ até recente, houve uma decisão recente, que alterou alguns marcos temporais no cômputo, na contagem, na pressão intercorrente. Era algo que a PGFN até aguardava para poder fazer essa grande apuração, porque existia uma insegurança jurídica que foi, enfim, sanada pelo STJ. Em repetitivo, então agora não se discute mais. Então a PGFN agora internaliza esse julgado e trata de ofício de fazer uma grande baixa nesses créditos que são indevidos. Esse crédito não interessa a ninguém, a manutenção dele na nossa carteira. A Lei 11.942 já obriga a revisão de ofício em matéria de prescrição. A Lei 10.522, a Portaria 502, o parecer é meu, 789, a Portaria 502 é minha. Eu lembro na época que eu fui lá no GETAP apresentar. Obriga, é dever do procurador reconhecer um precedente vinculante. Todos os temas do STJ, inclusive esse repetitivo. Antes do repetitivo, já havia um parecer meu com a Flávia, uma outra colega, que já antecipava essa discussão e, além ainda, criava a cláusula da recuperabilidade como interesse processual específico e recursal. Então, assim, não precisa estar aqui, porque talvez traga mais complicação aqui para lá. O que a gente transaciona é crédito devido. Crédito prescrito é crédito indevido. A prescrição em matéria tributária é hipótese de extinção do crédito tributário. Eu não transaciono o que não existe, porque o Estado não pode se locupletar e não pode receber indevidamente, se enriquecer indevidamente, sem fundamento. Em relação aos crimes, a matéria, de fato, é muito sensível. Compreendo que o STJ, o STF, por conta do ICMS, acho que talvez tornaram isso um pouco mais complicado recentemente, mas matéria penal é vedada a ser tratada em MP. A gente fragilizaria a transação se quisesse tratar de matéria penal nela, inclusive no PLV. A gente teria um problema, assim como teria um problema em relação ao simples. Agora, o que eu posso antecipar é que a SMP alivia um pouco o sofrimento, porque na medida em que é feita a transação, a exigibilidade do crédito é suspensa e, com isso, é suspensa a punibilidade e o pagamento do tributo ou a extinção dele pela transação ao final extingue a punibilidade do crime. Esse é o sistema posto. O sistema tributário hoje, os crimes de controle tributário já prevêem esse rito. O parcelamento suspende a exigibilidade e suspende a punibilidade e, ao final, se quitado, extingue o crime. Então, assim, a gente não resolveu, obviamente, falar se vou responsabilizar, não vou. A gente não podia, mas a gente deu uma solução. Com a transação, suspendibilidade, e ninguém aqui vai mais ter que... Não tem inquérito policial. Meu pai é empresário, teve inquéritos em relação à ICM por glosa e multa de 300%. Assim, eu compreendo o problema, não é federal, ou seja, a matéria até no grosso é no âmbito dos estados, acontece, mas a legislação já aponta uma solução. A transação suspende a exigibilidade, para ação penal, para inquérito policial, e, ao final, não tem crime. Em relação aos números, veja, a MP atende, a gente tem um estoque de 16 milhões de inscrições, 16 milhões. 13 milhões abaixo de 50 mil reais. Todas essas são objeto de transação em processo de pequeno valor, com descontos mais vantajosos e flexibilidade no tratamento. 13 milhões de inscrições das 16. De inscrições. O estoque de 2,4 trilhões de reais, 1,4 são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. No âmbito do CARF, dos 122 mil processos, 60% não passam de 50 mil reais. Tudo isso está plenamente atendido, onde a medida provisória dá o maior benefício. Agora, a verdade é que a MP atende
a todos 100% dos processos, discussões e matérias tributárias, exceto para o devedor contumaz, que, obviamente, enquanto não for, e a gente teve essa preocupação, enquanto não houver lei específica que assim o defina, quando houver lei específica que assim o defina, ele não vai poder transacionar. Mas a ideia é que, quantos são os processos? 100%. Quantas vezes? 2 vezes, 3, 10? Então, é aí, por isso que tem que ter lei. E aí esse foi um debate que a gente teve com a consultoria legislativa, de, não vamos avançar aqui. A matéria do devedor contumaz tem que ser amadurecida no Congresso. Eu acho que eu respondi. E juros é o todo. A Selic é o que corrige hoje e é a regra. O Alemã, esse ponto... Ronda, você não quer ouvir aqui, porque aí já respondo uma vez. Por favor. Rápido. Bom dia a todos. Parabéns aí pela iniciativa da Fiesp. Isso representa realmente um avanço aí. Só para se qualifica. Meu nome é Marcelo Vieira. Eu sou da Associação dos Ex-Alunos da Fundação Getúlio Vargas. A gente trabalha com a parte de planos de recuperação, justamente voltados para a RJ, e agora parece que vai haver também uma abertura, porque os pleitos vão ter que estar embasados e fundamentados, né, com a questão do equilíbrio econômico da empresa. Né? A empresa ela tem ali uma dinâmica de funcionamento e você tem todo um encaixe da negociação que vai ser feita dentro do fluxo de caixa projetado da empresa para que ela possa suportar, né, o pagamento desse imposto devido, fora as outras obrigações, inclusive tributárias. A transação pressupõe, no meu entender, uma discricionalidade da Procuradoria em poder, aí vem uma questão, né, em poder decidir sobre uma negociação de impostos, tá? No caso, impostos devidos. É muito difícil encontrar duas empresas que sejam, pode ser até do mesmo setor, que tenham a mesma situação. Tem empregos diferentes envolvidos, a origem dos débitos tributários podem ser outros, a situação financeira da empresa normalmente não é igual. Então é muito difícil você encontrar duas iguais e conseguir aplicar o mesmo critério para duas empresas. Então essa questão da racionalização do pedido, quer dizer, o embasamento econômico, financeiro, jurídico, é de extrema importância. Me chamou a atenção aqui a MP, que ela traz os limitadores no artigo 5º, no parágrafo 3º, falando em 84 meses e no máximo 50% do total dos créditos devidos. E quando a gente estuda a empresa, normalmente algumas se encaixam dentro desse aspecto temporal, até 85 meses, mas muitas não. Sobretudo, porque a discussão não é nem tanto a questão do desconto do que é devido, mas é como é que você encaixa esse pagamento no perfil do fluxo de caixa da empresa e muitas vezes supera esses 85 meses, que seriam 7 anos, e aí vejo empresas com 10, 15 anos de possibilidade. Olha, essa empresa só suporta 10, 15 anos para pagar o imposto. Quer dizer, o Estado acaba recebendo e a empresa acaba suportando o crédito. Eu penso, como é que será para a Procuradoria, para o Estado ter que decidir, ter que homologar essas negociações, tendo em vista esse aspecto que é muito difícil você encontrar duas empresas em situações absolutamente iguais que possam estar submetidas ao mesmo critério, e aí você não ter o problema com a Procuradoria de ter conforto, vamos chamar assim, né, de decidir e não ser responsabilizada depois por ter tratado desiguais como desiguais, que a transação pressupõe isso. Pessoal, você permitir, pastor, tem mais dois, só já pergunto. Era bom que todos, de repente, pudessem... Aqui o Teixeira, né? Tem mais alguém aí? Não. Tá aqui também. Olha, parabéns, Paulo Scaff, por estar sempre na vanguarda dessas discussões, ao senador e ao deputado, e a todos que estão aqui discutindo. Eu gostaria de levantar uma questão, que seria o seguinte: nós operamos com investimentos e M&A. Em muitos casos, os passivos tributários criam uma inviabilidade do investimento na empresa. É óbvio que o governo e todos os empresários querem que esses investimentos aconteçam e sejam recuperados, como colocou o deputado, a empresa, novos recolhimentos de impostos, empregos e tudo mais. Eu gostaria de sugerir e colocar, e, se não for discutido, a possibilidade desses acordos, inclusive prevendo
eventual carência em relação aos volumes de investimentos aportados nas empresas em dificuldades. Eu gostaria de colocar esse ponto. Teixeira. Bom dia, senador. Bom dia, presidente. Uma satisfação estar aqui. Eu, na verdade, queria me referir à questão das outras moedas que o Honda colocou, de que outras moedas fossem possíveis. E, particularmente, uma moeda que é uma vilania, que é o prejuízo fiscal. Tudo bem, a empresa teve prejuízo fiscal, não tem lucro, tem um crédito lá. Mas esse é só um detalhe. O detalhe hoje é que a maioria das empresas acumula um prejuízo fiscal por causa de uma lei que obriga que só se pode abater, primeiro, esse prejuízo só pode abater do próprio lucro. E só pode abater 30% do lucro. Empresas ficam 10 anos, não tem correção monetária. Isso é uma vilania extrema. Falei com o ministro Paulo Guedes, que até concorda. Deputado, na Câmara tem já um projeto de um deputado, não me recordo o nome agora, pedindo para acabar com isso. Essa é uma lei de 1995, do Fernando Henrique, quando na época poucas empresas tinham prejuízo fiscal. Só que nessa crise, 13, 14, 15, muitas empresas acumularam lá um prejuízo. Se ela voltar a ter um lucro normal, ela vai demorar 10 anos, 11 anos, 12 anos para poder recuperar sem correção monetária. Então, eu diria, colocar o prejuízo fiscal aqui é importante e mais, além daqui, no Congresso ou no Executivo, nós deveríamos terminar com essa lei que é uma verdadeira vilania com relação às empresas e as empresas que pagam. O interessante é que nos refis que já existiam, todos os refis, foi possível usar o prejuízo fiscal. Ou seja, hoje uma empresa que não faz refis não pode abater o prejuízo fiscal. Por quê? Por que eu preciso dever para poder pegar um prejuízo fiscal que está lá? Isso é errado. Eu peço aqui aos dois congressistas que deem uma examinada nisso e estou pedindo também ao Executivo que faça a mesma coisa. Que é além disso aí. Mas incorporar o prejuízo fiscal nessa transação já minimizaria o problema. Muito obrigado. Mais alguém? Por favor. Bom dia, Roberto Pasqualin, sou do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária. Queria saber mais especificamente do Rogério e do Cristiano, como se entende a possibilidade de arbitragem em matéria tributária ser uma terceira via para a discussão de créditos tributários que não entrem na transação. Seria um outro método alternativo ou antes do litígio, até antes do litígio. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda é a extensão na prática da transação para as outras unidades da federação, estados, Distrito Federal e municípios. Rogério, primeiro. Rogério. Posso? Assim, vamos lá. Primeiro, arbitragem, né? Começar do fim. Eu sou entusiasta, já estive aqui em vários seminários que tratam da arbitragem. Agora, a gente sequer, tecnicamente, tratando de arbitrariedade objetiva, subjetiva, sempre associada à ideia de quem pode transacionar e o que pode transacionar, a gente sequer tinha transação. Então, assim, era até difícil tratar de arbitragem sem a gente sequer ter a transação no primeiro momento. Eu acho que, assim, a gente tem um marco legal de transação que vai, obviamente, fomentar e eu acho que até acelerar o amadurecimento de propostas que tratem da transação, da arbitragem, desculpa. É muito difícil trazer a arbitragem para esse projeto agora. Talvez a gente tivesse um problema de pertinência temática, ainda que seja um outro meio alternativo, mas há uma discussão se são necessários ajustes pontuais no CTN, lei complementar, para viabilizar a arbitragem no Brasil. Então, assim, a gente traria uma discussão complicada, né, com um risco jurídico bastante elevado aqui e que não é tão tranquilo, ou seja, nas áreas técnicas ainda. Eu acho assim, é possível avançar sim. Há algumas propostas no Senado, a senadora Anastasia apresentou, tenho opiniões pessoais, não falo como área técnica do Ministério da Economia em relação a ela. Eu acho que é uma boa oportunidade para se debater ali, mas é difícil trazer para cá. E é muito arriscado, porque a gente teria que fazer algumas alterações pontuais no CTN
para reconhecer o laudo arbitral como causa extintiva, ou senão todo o laudo ia ter que ser homologado em juízo, seria, ou seja, trocar 6 meia dúzia, porque aí em juízo o Estado ia, em tese, poder alegar tudo de novo, aquela desgraça. Ou seja, eu acho que aqui é o primeiro passo importante para a gente viabilizar isso. Sem SMP, a gente está mais longe disso ainda. Sobre recuperação judicial, acho que isso. Seguinte, a gente tem marco zero, crédito tributário fora da recuperação judicial, 60 bilhões, discussão no STJ, divergência entre corte especial, turmas. De novo, a MP permite que a Fazenda entre na recuperação judicial, até entenda e que, obviamente, se já celebrem algumas transações em relação a isso. Há um projeto de lei específico que trata da recuperação judicial, com um regulamento específico que atende até algumas dessas demandas que não devem ser trazidas para cá. Até sob o risco de aquele projeto que está em regime de urgência, já aprovado o texto base, só com destaques pendentes, a gente cria uma antinomia ao que aconteceu com o Marco Legal da Mediação e o novo Código de Processo Civil. Uma lei aprovada antes, a outra entra em vigor depois, e a gente tem alguns problemas. Ou seja, o que é muito específico de cada uma dessas matérias que tangenciam a transação deve ser tratadas em PLs específicos, até para que a gente não perca a MP, que é um passo importante, até para que melhore depois. Mas o Hugo Leal, como relator do PL da recuperação judicial, já prevê diversos desses, acho que, ponderações. Em relação à cobrança, contencioso, isonomia. A gente tem que ver a isonomia conforme o capítulo ou o tipo de transação que se faça. Quando eu trato de uma transação para resolver um litígio em abstrato, tanto importa se o contribuinte pode pagar muito, pode pagar pouco. Porque eu estou tratando de regime jurídico tributário, eu não posso criar um regime jurídico para cada pessoa. Então, todos vão poder aderir na transação por contencioso, independente da capacidade de pagamento. Porque o foco ali é resolver aquele problema de 1 trilhão que está em litígio administrativo. Virando a página, quando eu estou tratando de cobrança da dívida, e aí entra a recuperação judicial, e aí entra as outras hipóteses, a isonomia se aperfeiçoa pela capacidade de pagamento. Então, assim, uma empresa pode ter 1 funcionário, trabalhar no segmento, e a outra ter 1.000 funcionários, mas o viés aqui é de quanto ela pode pagar. Isso é feito por score, o score decorre de um algoritmo, o algoritmo lê toda a base fiscal e ela vai dar uma nota. 1 para quem é D, de 1 a 10 para quem é C, de 10 a 90 para quem é B, e acima de 90 é A. Então, assim, a isonomia vai se aperfeiçoar conforme a modalidade de transação. E a publicidade é o que vai permitir que o contribuinte, obviamente, ao se deparar com um negócio jurídico ou uma transação feita por outro, se reconheça ali e diga, olha, poxa, é igualzinho eu, vou pedir também. E assim o faça. E aí por isso que a abertura da transação individual única e exclusivamente nesse setor, que é o da cobrança do crédito, até para atender recuperações judiciais de grande monta, né? Então, assim, em relação aos limites, a gente tem que ter, assim, a lei previu limites bastante elásticos. E a gente está tratando de máximo. Se a gente precisar calibrar adiante, ou dentro da própria MP arrumar outras soluções, porque eu falo que eu posso parcelar em até 84, mas também a previsão de moratória. Também a previsão de pagamento diferenciado, também a possibilidade de pagamento diferido. Veja que a Procuradoria, por meio de uma portaria, permite a estruturação, né? Como você inventou o nome, Daniel? Estruturação de pagamento no NJP. Plano de amortização de 100 meses. Entre nós, bastante arrojado, porque o parcelamento ordinário é de 60 e a Procuradoria prevê um plano de amortização em 100 meses. A amortização é diferente de parcelamento. Então, assim, a gente pode construir soluções até além dos 84. O que a gente tem que tomar cuidado é, quando mexer na lei, e aí fazer o modelo desmoronar, e a gente não conseguir segurar por LRF, LDO, renúncia fiscal, TCU, MPU, e aí adiante. Só uma questão, desculpe, só complementar. Quer dizer, então, que o empresário não demonstrará a necessidade através de um estudo econômico-financeiro. Ele vai estar se enquadrando em faixas ali, pelo que eu entendi. Eu vejo que essa faixa mais se enquadra à minha situação e ele entra naquela posição. É isso? Toda empresa em recuperação judicial é considerada como rating D, por exemplo. Então, agora, os contribuintes, é isso. O edital já até lança dizendo quem são os contribuintes que se enquadram conforme a capacidade de pagamento. E a própria portaria da Procuradoria que regulamentou permite que seja impugnado. Fala, não, olha, eu não estou aí, mas veja aqui, eu estou quebrado, o dado que você tem não é muito atual, não. E aí, com essa impugnação, ele ser enquadrado.
Então é isso, ou seja, há uma, obviamente, pré-classificação dos contribuintes que pode ser ampliada, reduzida, conforme o contribuinte ir lá e procurar o fisco, porque a AMP prevê isso. O relacionamento entre fisco e contribuinte e os contribuintes procurando o fisco. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria só deixar o Hélio Honda, pela Federação das Indústrias, acabar aqui, antes de nós encerrarmos, das suas considerações finais. Obrigado. Bom, presidente, relator, eu queria agradecer muito a presença de Vossa Excelência aqui no nosso plenário, agradecer a todos os participantes. Eu acho que hoje nós tivemos oportunidades de estar ouvindo bastante sobre essa questão da MP. Principalmente, eu acho que nós vamos ter um trabalho bastante grande também de articulação para ajudar esta comissão a fazer a aprovação da medida provisória. Eu tenho certeza que, com as considerações que Vossas Senhorias deram aos parlamentares, a medida provisória que foi gestada pelo Poder Executivo, pela Procuradoria, possa ser aperfeiçoada. E eu acho que o grande mérito da Procuradoria sempre foi estar discutindo os temas, e eu sou testemunha desse assunto, porque nós já tivemos vários eventos aqui na casa em que a Procuradoria, a AGU, estiveram de antemão colocando os temas a serem discutidos de forma muito republicana, muito harmoniosa com a sociedade civil. E o fruto de toda norma é essa mesma, a construção. E a construção tem que ser realizada na casa própria das normas, que é o Congresso Nacional, que está muito bem representado por Vossas Excelências. Então, conte com a Federação, agradecemos aí o privilégio de termos sediado esse evento, que foi de altíssimo nível, de muita qualidade. Vamos ter que encerrar, por conta que os parlamentares ainda vão ter que ir para Brasília, por conta de ter uma reunião. E a sessão hoje para ler o relatório. Sobre esse tema. É sobre a medida. Então, está em caráter de urgência urgentíssima, né? Então, eu peço também o apoio aí de todas as entidades, de todos vocês, para que a gente possa ajudar nesse esforço também de não perdermos essa oportunidade de termos o início da transação tributária, para um dia chegarmos à arbitragem tributária. Muito obrigado, Elcio. E eu só queria falar para vocês que vocês têm um encarte na frente de vocês, que são 3 leis, uma do CARF, imparcial e paritário, outra da modernização aduaneira, e o terceiro do sistema justo de multas, terminando as multas de qualidade, porque a multa acima de 100% é confisco. Muito obrigado a todos, e foi uma sessão muito especial e muito criativa para todos nós. Obrigado.